Você conhece todos os detalhes do MXRF11, você sabe por que você está investindo nele e conhece todos os ativos desse fundo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os detalhes do fundo, né? Eu vou passar para vocês aqui um estudo não muito aprofundado, mas vou mostrar para vocês como que eu faço o estudo de um fundo, né? O quadro chama Fala FI, por quê? Porque eu gostei do nome, vocês gostaram, eu sugeri no último vídeo, você curtiu, e vai se chamar isso agora, é o Fala FI. Seguinte, então, antes de eu mostrar a tela do computador aqui e já começar a falar do fundo, né? Eu preciso te falar como que eu cheguei no MXRF11. Por que que eu tô fazendo o MXRF11? Cara, por um motivo. Você decidiu. Eu coloquei uma enquete lá no meu Instagram perguntando qual fundo você gostaria que eu fizesse esse estudo, né? Eu coloquei, se não me engano, o MXRF11 e o BCFF11. São dois fundos bastante pedidos, né? E, cara, a votação foi bem acirrada, mas o MXRF ganhou, tá? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui do MXRF. O próximo pode ser do BCFF, não sei. Acompanha lá no Instagram, @RafaMantini, tá aqui na tela ou tá aqui embaixo na descrição para você entrar no meu perfil aí. Ou comenta aqui embaixo também qual fundo você quer que eu faça o próximo vídeo, tá? Outro ponto importante, se você quer aprender mais sobre fundos imobiliários, quer começar a investir, mas você ainda não sabe muito bem quais são os seus primeiros passos, cara, eu fiz uma playlist gratuita só sobre os primeiros passos para sua liberdade financeira. Eu tô chamando de curso gratuito, né? Porque, de certa forma, é um conteúdo que eu passo, que eu poderia estar cobrando, mas não tô pagando, não tô custando nada, não tô cobrando nada. Então clica aqui embaixo também na playlist, são 5 vídeos, 6 vídeos no máximo, rapidinho, meia hora no máximo, você vê tudo. Então clica aí para você aprender e ficar por dentro do canal, né? Deixa o like já, se inscreve e bora aí pro estudo aqui na tela do computador, né? Deixa eu colocar para gravar aqui e a gente já vai começar. Bom, estou aqui no Google para fazer esse estudo, eu gosto de entrar pelo Funds Explorer. Vou entrar aqui no Funds Explorer. Já está aparecendo aqui o MXCF, mas eu vou mostrar o passo a passo, né? Primeiro vocês entram aqui no Funds Explorer, tá abrindo, tem bastante notícia aqui. Clica aqui na aba de pesquisar e coloca MXRF11. E aqui no Funds Explorer vai ter todas as informações, ou boa parte das informações que você precisa para a gente fazer o estudo, né? Para eu fazer meu estudo, pelo menos, né? Aqui tem um resumo geral, aqui tem uma descrição do fundo e tal, e como vocês estão vendo mais para baixo aí, tem vários gráficos, tem aqui embaixo mais detalhes. Vamos começar pelo começo, pela descrição do fundo, né? Antes de eu falar aqui, cara, eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu vou tentar editar o mínimo possível, então, cara, tem um pouquinho de paciência aí também, porque eu quero gravar com menos edição para poder gravar com mais frequência aqui no canal. Então vamos lá. Bom, o MXRF, ele é considerado um fundo de papel, segmento híbrido e gestão ativa. O que é isso? Vamos lá. Primeiro, vamos analisar o que é um fundo de papel. Vamos primeiro falar do tipo, né? Eu tô seguindo aqui o checklist do que eu preciso falar, do que eu não preciso falar. Mas o primeiro ponto é que ele é um fundo de papel. O fundo de papel, ele é mais conhecido como fundos de recebíveis, porque ele vai investir não em um imóvel tradicional, lá daquele jeito que eu fiz o primeiro vídeo lá de um fundo, de um galpão logístico, ele compra um imóvel. Ele vai comprar títulos de renda fixa imobiliária. Como assim? Ele vai comprar tanto CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, quanto LCIs, né? Então, ele pode comprar LCIs ou não, mas enfim, são títulos de renda fixa do setor imobiliário. Ou seja, ele está comprando uma dívida do setor imobiliário, porque renda fixa nada mais é que uma dívida, é um crédito, enfim, eu vou entrar em mais detalhes para vocês mais para frente. Então, quando você investe em um fundo de papel, você não está comprando um imóvel, você está comprando uma dívida que está envolvendo o setor imobiliário, né? Por isso, existe um certo risco a mais envolvendo os fundos de papel, né? Por ter um pouco mais de risco, eles tendem a pagar um pouquinho mais em relação aos seus dividendos. Então, cara, isso aqui é uma análise super simples do que a gente está entendendo aqui, né? Não é nem análise, é só um estudo aqui. Bom, mas enfim, vamos continuar aqui, ó. Seus investimentos são destinados exclusivamente a títulos de valores imobiliários, beleza. Fundos do perfil MXRF, investe em forma... Beleza. O MXRF é o ticket, o código, né? O fundo Maxi Renda, o nome completo dele aí. Aí aqui tá falando o que o fundo pode investir, né? Que mais? Ele é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros. E o código dele, código ticker, é o MX, Maxi Renda e renda fixa, né? Então, MXRF11. O que mais?
Aqui é uma descrição bem introdutória, né, do fundo. A taxa de administração dele é de 0,9% ao ano sobre o patrimônio do fundo, né, sobre rendimento, nem nada. E aquela parada lá de que um fundo imobiliário tem que distribuir pelo menos 95% dos seus rendimentos. Então não é que nem ação que o fundo pode pegar o lucro, ficar para ele e pensar em reinvestir. Não, o fundo tem que distribuir pelo menos 95%. E aqui com isso você tem aquele negócio de você todos os meses receber um pouquinho, né? Pelo menos em teoria aqui na lei tá assim. E ele tende a pagar também até o 10º dia útil de cada mês, né? Não é necessário, mas ele coloca isso como uma meta aí para ele mesmo. Que mais? Bom, essa é uma introdução geral. O que eu quero falar para vocês, qual que é a subcategoria desse fundo? Como é um fundo de papel, ele não tem uma subcategoria. Tipo, fundo de renda, ele tem... O fundo de renda, né, um fundo que investe em imóveis, ele tem a subcategoria de galpões logísticos ou shopping centers. Aqui não tem muito isso, sabe? Ele está investindo em título de renda fixa, e aí cada renda fixa tem um tipo lá, pode investir em alguma coisa, mas em geral, aqui está escrito segmento híbrido, porque ele não investe só em títulos de papel, ou seja, títulos de dívida. Ele vai investir também em alguns outros ativos que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então, fica comigo até o final aí e não deixa de deixar o like aqui já se você ainda não deixou. Mas vamos continuar. Como eu mostrei no último vídeo, se vocês descerem tudo, teria uma opção lá embaixo sobre os ativos, né? Teria a opção de você clicar no mapa, depois disso aqui, teria a opção de você clicar no mapa, ver ali onde que está cada ativo. Só que como são títulos de renda fixa, não tem essa opção aqui pra gente, não tem a opção de vacância aqui também. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar mais detalhes sobre os títulos de renda fixa do fundo, tá? Não vou comentar todos os detalhes disso porque não tem como eu fazer um vídeo só sobre isso, é muito complexo. Mas eu quero ter aqui uma introdução básica para vocês entenderem. Aqui tem os comunicados do fundo, né? E o que eu estou procurando é o relatório. É de 28 de fevereiro de 2021. A gente está no começo. Eu estou gravando esse vídeo, né? Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu estou gravando esse vídeo no começo de abril, né? Estou gravando na Páscoa. Então, eu nem sei que dia é hoje, acho que é dia 4, 5, sei lá, de abril. Então, vai fazer 2 meses já praticamente não, 1 mês desse comunicado. Então, vamos ver aqui mais detalhes sobre isso. Deixa eu abrir aqui. Aqui está um geralzão, né, um comentário do gestor explicando qual é a opinião dele e tal, distribuição de dividendos, fluxo e tal. Não quero ver isso, não para esse vídeo, né, mas eu quero mostrar mais sobre os ativos. Aqui, ó, portfólio. Deixa eu aumentar a tela aqui para você. Bom, vamos lá. Investimento por classe de ativo em geral. Bom, 79% do patrimônio do fundo está investido em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. É um tipo de renda fixa, né? Isento de imposto de renda também, porque está envolvendo o setor imobiliário, que investem em dívidas desse setor, né? Depende de cada CRI, depende de cada papel, mas enfim, eu quero só mostrar a classe de ativos. 79%, quase 80% está em CRIs. 13% em permutas financeiras, 4% está no caixa da empresa e 4% está investido em fundos imobiliários. Então, dentro do MXRF11, existem fundos imobiliários. É como se ele tivesse investido em outros fundos. É um FOF aí no meio, né? E qual que é o ativo objeto de da carteira geral, né? Bom, 1/3 da carteira, 33%, está no setor residencial. 29% está no comercial e 35% no crédito corporativo, né? E 4% em caixa. O que isso significa? Significa que tem uma diversificação bem legal aqui. Porque, cara, pensa se o comércio colapsar. O comércio colapsou, os CRIs aqui ou qualquer outro desses ativos que estão envolvendo o comércio representam só 30% de todo o patrimônio do fundo. Não representa 60%, 70% e que seria um problema caso esse setor entrasse em colapso. Então tem uma diversificação bem legal aqui entre os setores, entre os ativos objetos aí do fundo, né? Deixa eu pegar aqui outras informações. Essa aqui é a carteira de fundos imobiliários dentro do MXRF. Tudo bem que é 4%, só é pouquinho, mas é legal ver também, legal entender. Tem 54% daqueles 4%, então 2% mais ou menos da carteira está no XPCI 11, que eu não sei de cabeça agora todos esses, desculpa aí. E tá aqui a carteira de fundos imobiliários. E por que um fundo, o MXRF, investe nisso? E por que seria interessante pra gente? Cara, alguns fundos são
exclusivos de investidores qualificados, ou seja, não é todo mundo que consegue investir. E através do MXRF, talvez, eu não tenho certeza se esses aqui são qualificados, tá? Mas estou dando um exemplo aqui de um porquê que seria interessante ter fundos imobiliários, os FOFs, que investem em outros fundos, né? Eu não tenho detalhes, eu não vou falar isso agora, mas essa é a carteira aqui de fundos dentro do MXRF. Descendo, a gente tem aqui mais sobre os CRIs, né? Todos os detalhes dos CRIs. E eu quero comentar exatamente esses gráficos de pizza aqui. Vamos lá. Bom, indexadores. Os CRIs normalmente são investimentos de renda fixa, né? Que estão ligados a alguma taxa, né? Renda fixa normalmente é ligado a alguma taxa. E o que é bastante comum em renda fixa imobiliária são taxas ligadas à inflação, tanto o IPCA quanto o IGPM. E nesse caso aqui do MXRF, como a gente pode ver, mais da metade, 52%, está ligado ao CDI. O que isso representa? Representa que o fundo ele é bastante conservador em relação aos seus ativos, né? Ele quer que os seus CRIs estejam ligados ao CDI, porque vai acompanhar ali a taxa de juros, não vai ter uma discrepância tão alta quando tiver uma inflação muito grande, ou quando tiver, por exemplo, uma crise muito grande no Brasil. Então, por ter bastante porcentagem aqui do indexador em CDI, quer dizer que o fundo tem uma gestão bastante conservadora, tá? Mas mesmo assim, 39%, quase 40%, tá ligado ao IPCA, 5% ao IGPM, então tem a relação da inflação aqui também, 3% ali em pré-fixado e um pouquinho ali em uma porcentagem do CDI. Então tem uma diversificação bem legal e é uma diversificação que a gente pode ver que é bastante conservadora, tá? E isso aqui nem sempre foi assim. Eu vou mostrar para vocês depois o gráfico do dividendo. Ele era mais em relação à inflação e o GPM e foi diminuindo essa porcentagem aqui no IPCA e no GPM. Por quê? Para ter uma gestão mais conservadora. Com isso, os dividendos caíram também, mas o risco do fundo também diminuiu. Então, eu gosto bastante disso. Não que seja um ponto positivo ou negativo, depende aí da sua estratégia, mas eu enxergo o MXRF como um fundo bastante conservador, mesmo estando na categoria de papel, né, que são considerados fundos imobiliários mais agressivos. Vou tomar uma água que eu cansei de falar. Bom, vamos continuar aqui, porque eu quero mostrar que aqui dentro desse documento ainda existe a relação entre vencimento e duration. O que é isso? Cara, eu vou tentar resumir de forma bem simples, tá? O vencimento é quando que os CRIs vão vencer, porque são investimentos de renda fixa, eles têm investimento, você colocou o seu dinheiro lá, uma hora você vai ter que receber de volta. E em 2021, quase 1% ou menos de 1% aqui dos CRIs vão vencer em 2021, né? 5% em 2022, tal. Então lá os vencimentos dos CRIs desse fundo estão para cima ali de 2028. Então tem vencimentos bastante longos, são contratos bastante longos, então super legal aí para o longo prazo. E o duration, de forma resumida, o duration nada mais é que o período que a gente teria investido, né, para receber de volta aquele nosso investimento. De forma bem resumida, eu não quero aprofundar em duration aqui, eu quero só passar o básico para você entender. Então, se você tem R$100, você investiu, aí você vai receber ali R$10 por mês, qual que é o seu duration para você receber de volta o que você colocou? 10 meses, né? Você recebe R$10 por mês, 10 meses R$100, pronto. Só que normalmente o vencimento é maior que o duration. E aqui o que eu quero mostrar é essa diversificação do duration aí, que tá bem legal. O vencimento é longo, mas o duration tá bem diversificado. Então, fundo também um ponto positivo para gestor aí. O que mais? Vamos descer. Aqui tem o resumão de todos os CRIs, todos os papéis aí investidos. Aqui tem um código. A securitizadora, é importante estar dividido, ter uma diversificação entre securitizadora para se uma quebrar ou acontecer um problema. Você tem outras aqui também, né? O devedor e que mais? O duration. Cara, tá todos os detalhes aqui. Eu não vou entrar em detalhe nisso porque é muita coisa e não é a intenção. E aqui embaixo tem um comentário, tem a garantia, tem tudo que você precisa saber sobre os ativos, mas eu não vou entrar em detalhe sobre os ativos nesse vídeo, tá? Desculpa, eu vou voltar aqui para o Funds Explorer e vamos continuar dando sequência aqui para o estudo, né? Bom, como vocês podem ver, não dá para falar muito da vacância, né? Porque
até porque não tem vacância física, seria vacância financeira nesse quesito. Que mais? Vacância. Bom, vamos falar então dos dividendos, né? Vamos falar um pouco dos dividendos. Aqui está o gráfico dos dividendos. Vocês podem ver que o fundo distribui dividendo desde maio de 2012, então é muito tempo aí de distribuição, é bastante, uma amostra bastante grande para a gente analisar e entender que tem uma constância legal, sim. Tudo bem que tem uns picos aqui, tem tem uma vez só que deu um problema, deve ter sido alguma coisa não recorrente, né? Esses picos aqui também não são recorrentes, mas o que a gente pode ver é que tem uma constância bastante legal, bastante perene aí, a distribuição de dividendos. A última distribuição foi em torno de 8 centavos por cota. A cota é considerada barata, né? Mas eu vou mostrar para vocês que não tem nada a ver a cota, porque a cota é R$10. Então não tem muito. Pô, R$10 é barato. Não é assim que tem que ver, mas por ser R$10, o pessoal acha que é um fundo bastante barato. Mas enfim, vamos lá. Então distribui 8 centavos por cota, né? E isso dá em torno de 0,78% aí de dividendo no último dividendo, né? Aí você vai puxando para trás aqui, você consegue ver o quanto que o fundo distribuiu. Se for ver nos últimos 12 meses, distribuiu quase 8,25%, aqui 8,24% no ano, sem contar a valorização ou não da cota, tá? Então, cara, distribui bastante dividendos. É um fundo de papel, né? Ele tem que distribuir um pouco mais. O que mais? O dividend yield. Dividend yield é o quanto que foi distribuído, né? Dividido pelo preço da cota quando foi distribuído na Datacom, né? Então, o último aqui, ó, o que eu falei, 0,77%, porque foi distribuído 0,8, né? 8 centavos. E o dividendo, ele variou mais por quê? Porque a estratégia do fundo, que eu falei para vocês, variou também. Lá no começo, ele investia em ativos mais de indexadores mais arriscados, né? O GPM, PCA. E, cara, ele pagava mais, mas era mais arriscado. E aí, com o tempo, com a troca da gestão, foi diminuindo e foi mantendo mais constante aqui, que nem vocês podem ver, né? Manteve tudo isso daí. O que mais? Falei do dividendo, falei o dividend on cost, legal, eu tinha notado aqui. O que é importante de falar também do dividend on cost é que você precisa analisar não o preço que está lá no dia, mas o preço que você pagou, para saber se o seu dividendo está de acordo ou não com o que está acontecendo no mercado, né? Se você pagou R$10 na cota, provavelmente o seu dividend on cost está melhor que hoje, né? Porque hoje a cota está R$10,32. Enfim, eu já expliquei o que é dividend on cost, se você quiser eu faço um outro vídeo, comenta aí e é isso. Vamos continuar aqui. Bom, explicado os dividendos, vamos então falar das cotas, né? Do preço das cotas. Cadê o gráfico? Aqui. Preço das cotas. Como vocês podem ver, no último mês caiu bastante as cotas, né? Chegou lá R$10,63 e foi parar no R$10,30, caiu quase 30 centavos. Isso daí dá mais ou menos uns 3%. Lá em cima tem esse valor, não fiz de cabeça não. Mas por que caiu tudo isso? Porque o fundo está emitindo novas cotas, né? Ele está fazendo subscrição. Subscrição, se você não sabe, é uma forma que o fundo está emitindo novas cotas e por você ser sócio já, você recebe o direito de comprar essas cotas por um preço menor do que o valor de mercado. Então, no caso, aqui, vou dar um exemplo, tá? Aqui em R$10,63 você recebeu um direito de comprar cotas do fundo por R$10,15. R$10,15 eu acho que é esse valor mesmo. Então o preço é natural de cair mesmo, porque teve essas subscrições. E aí as pessoas que compraram 10 e 15 conseguem comprar cotas 10 e 15, né? E aí pode ter ou não uma valorização de novo da cota, chegando até 10,63 ou não, né? Mas, enfim, é importante a gente saber o porquê que caiu tudo isso, né? Nos últimos 6 meses a cota subiu, caiu, tá andando de lado. Nos últimos 12 meses... Mesma coisa que o XPLG. Por quê? Porque aqui estava 9,24, hoje já está 10 e pouquinho, né? 10,30. E por que isso? Porque aqui foi bem o período mais baixo lá da crise, do nosso circuit break. Caiu bastante, vou mostrar aqui no máximo para você que, pô, caiu pra caramba. Ó, no máximo, desde 2012, subiu pra caramba e foi andando de lado. E aí no final de 2019, começo de 2020, antes de toda essa crise, bateu quase R$15, R$14,50 lá no final de 2019. E aí, no máximo da crise lá, né, no circuit break e tudo, chegou a R$8,50, quase 50% de queda aí em pouco mais de 2, 3 meses, né, aqui nesse período.
E aí subiu, tá andando de lado aqui, o fundo tá indo devagar, né? Que nem a gente fala. Mas, bom, o que mais que eu quero falar? Tá, um ponto importante aqui, ó, o valor patrimonial da cota. O valor patrimonial é aquele indicador que vai indicar pra gente qual que é o patrimônio do fundo, né? Se o fundo pegar todos os CRIs e vender todos, quanto que ele ia ter de dinheiro, né? É o valor patrimonial do fundo. E aí ele divide esse valor patrimonial por número de cotas, a gente acha o valor patrimonial por cota, que no caso vocês podem ver que é bastante constante, né? E no caso aqui é R$ 10,07. Se a cota está hoje R$ 10,30, quer dizer que o fundo está negociado acima do seu valor patrimonial, na casa ali de 1,03, 1,04, acho que é 0,3, que eu tinha visto agora há pouco ali. E o que significa? O que significa que está caro? Bom, não é que está caro, mas ele está sendo negociado ali próximo do preço justo. E por que eu gosto bastante do PVP aqui para os fundos de papel e também os fundos de fundos? Porque o ativo que é negociado ali, né, que é o patrimônio do fundo, é um ativo que pode ser vendido praticamente qualquer dia aí no mercado, né? Todos os dias os preços vão variando e a gente consegue analisar mais de perto o valor daquele ativo, né? O valor não, o preço daquele ativo em cada dia. Porque os CRIs estão no mercado financeiro, a gente pode comprar os mesmos CRIs, não os mesmos, mas a gente pode comprar aqueles CRIs do MXRF. No mercado, ele pode vender no mercado secundário da noite por dia e pronto. Ele liquidou isso. Agora, um imóvel, como é o caso do XPLG, que nem eu fiz o vídeo, ele não consegue saber o preço do imóvel todos os dias. Então, ele contrata uma empresa que faz essa avaliação para ele. E essa empresa pode ter alguma coisa assim na avaliação, né? O fundo pode pagar um negocinho, pode conversar com o fundo com a empresa para aumentar o valor, né? Pô, então tem que ficar esperto aí. Agora, aqui nos fundos de papel e nos fundos de fundos, cara, é o mercado mesmo que precifica isso. Então, eu acho legal analisar aqui o PVP em fundo de fundo e em fundo de papel, né? Que é o nosso caso. Mas para fundo de tijolo eu não gosto tanto de olhar o PVP, não. E qual que é o PVP? Lá em cima tem um resumo, né? E aqui no lado tem o PVP, que é 1,02. Eu errei, eu te falo 1,03. Que é o preço da cota, né? Que é 10,32 dividido pelo preço patrimonial, que é o valor patrimonial por cota, que é 10,7. Aqui tem um resumo de tudo. Liquidez diária, né? Liquidez diária é o número de cotas que está sendo negociado todos os dias, quase 1 milhão de cotas por dia. Tudo bem que o preço é 10,30, né? Então o volume é maior. Último rendimento, 8 centavos por cota. Dividend yield, 0,77%, né? É um dividendo bem legal. Isso aqui já isento de imposto de renda. O patrimônio, se vender todos os CRIs, daria 1,8 bilhões de reais. Divide pelo número de cotas, daria R$10,07 por cota. Rentabilidade no mês é só em relação ao preço da cota, não tem relação aos dividendos. Então, ele caiu quase 3% esse mês, principalmente por causa da subscrição. E o PVP é de 1,02. O que mais que eu esqueci de falar? Vamos ver aqui, acho que eu falei tudo. Vamos fazer um resumo então aqui com as informações básicas. Razão social, maxi renda, tananã. CNPJ é esse, se você quer saber mais detalhes, pega esse CNPJ, coloca lá no site da CVM, que você vai ter todas as informações burocráticas, né, assim dizer. Tipo híbrido, por quê? Porque ele investe não só em papel, né, mas ele investe também em fundos de fundos lá. Em fundos de fundos não, ele investe em fundos. Então ele é um fundo de fundo também bem pequeno, né. O que mais? 0,9% ao ano de taxa de administração. E aqui ainda tem 5 fatos sobre o MXRF11, um vidinho feito aqui pelo Jacinto, para você assistir aí e, sei lá, eu não assisti o vídeo, então não sei o que tem ligado, mas se quiser assistir, assiste aí. Aqui também tem uma simulação do MXRF em relação à poupança, né, quanto que você teria aplicado no fundo. Enfim, eu acho que a simulação não é tão legal porque são riscos totalmente diferentes, tem motivos diferentes de estar investindo em renda fixa e em fundos imobiliários, para mim não faz tanto sentido. Minhas considerações finais sobre fundos de papéis e, mais em específico, o MXRF11. Eu acho super interessante você ter uma porcentagem da sua carteira em fundos de papel, porque esse tipo de ativo, desse tipo de fundo, ele vai dar uma apimentada aí, entre aspas, né? Uma subida no seu dividendo médio. Cara, é super interessante, você está correndo um pouco mais de risco aqui, mas como eu mostrei para vocês, o MXRF ele tem um pezinho ali de conservadorismo, né? A porcentagem ali dos indexadores está bastante ligada ao CDI. Então, cara,
dá uma analisada, tem outros fundos imobiliários de papel que também investem em renda fixa mais conservadora, né, em títulos de dívida imobiliária mais conservadora, mas o MXRF é um dos mais negociados hoje, acho que principalmente pelo preço baixo dele, né, por ser R$10 só uma cota, não ser 100, não ser 200. E chama bastante atenção essa estratégia do fundo, né, de ter uma liquidez bastante grande. Eu não falo que existe o melhor fundo, para mim não tem isso, para mim todo fundo tem um lado bom e um lado ruim. E na minha opinião, o MXRF11, ele é sim um dos fundos de papel mais conservadores e mais legais assim da bolsa, que na minha opinião, tá? Eu tô falando a minha estratégia, isso não é uma recomendação para você investir nele, tá? Quero deixar isso bem claro. Eu mostrei aqui para você como que você pode fazer seu estudo e ver se vale a pena ou não conforme o seu perfil. Se você quer investir em fundos imobiliários e não sabe por onde começar, nem qual corretora, qual que é melhor, qual que não é, eu já gravei um vídeo aqui no canal mostrando qual que é a minha opinião sobre a melhor corretora para fundos imobiliários, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui, então assiste esse vídeo, eu mostro lá, eu dou minha opinião, por que a corretora tal é a melhor corretora para você investir em fundos imobiliários. Clica aqui, assiste esse vídeo, comenta aí embaixo qual que é o fundo que você quer que eu grave o vídeo e conto com vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu, assiste o vídeo aqui agora para você não perder tempo e já começar a investir em fundos imobiliários. Assiste aqui e valeu!